Que se diz dos teus encantos, ó cidade do bom Deus? Que soberba te levantas entre as glórias desses céus, deste mundo preparada para Cristo e para os seus. São de jaspe e diamantino os teus muros, ó Sião. São douradas essas ruas que os remidos pisarão. De celeste luz banhadas, refulgentes sempre estão. Pelo próprio Deus fundada, sobre a rocha secular, quão seguras tuas portas, quem as pode ameaçar? Igualmente quão seguro quem por ela lá entrar. Quão felizes são teus filhos, vendo a face do Senhor. Nunca mais a fome sentem, nunca sentem mais a dor. Com os anjos desfrutando pleno gozo, paz e amor. O trono do Cordeiro, noite e dia sem cessar, corre o rio de água viva para todos saciar. Lá com Cristo vão teus filhos, satisfeitos descansar. Se por teu amor infindo de Sião eu filho for, some o mundo e escarneça, nada importa, Salvador, pois que do teu gozo eterno mesmo aqui tenho penhor. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Que bonito hino, né? Marcos 13, verso 24 a 27. Quando encontrar, ficamos de pé por um minuto, enquanto fazemos a leitura, tá bom? Nos diz assim o Senhor: ora, naqueles dias, depois da aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências e as forças que estão nos céus serão abaladas. Na outra tradução diz: as potências serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntarão, os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e glória do Deus vivo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pois o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso mestre,
É o Deus em quem confiamos e já depositamos a nossa confiança, a nossa vida, entregamos a nossa vida ao Senhor. Senhor, te agradecemos, Senhor, inclusive pela palavra de hoje, o que o Senhor nos concede neste momento, que é maravilhoso, que é importante, que é necessário. Senhor da glória, te pedimos, meu Deus, neste momento que continue operando em nossa vida, em nosso coração, e retirando tudo aquilo que não serve, que não visa santidade, renovando a nossa alma, o nosso ser. E esta noite, de forma especial, curando os que estão enfermos, solucionando problemas dos que estão aflitos, concedendo forças para o teu povo avançar e vencer todos os obstáculos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e também te agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê entendimento, sabedoria. Hoje vamos refletir aqui sobre a missão da igreja, esclarecer sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. A igreja tem essa missão, tem o dever de trazer o esclarecimento sobre os sinais. Na verdade, a igreja alerta o povo. Nós bem sabemos que a missão do profeta era tocar a trombeta. É a missão daquele atalaia que fica ali no lugar mais alto da cidade, onde tem uma visão ampla. O dever do atalaia é ficar atento para que quando o inimigo venha, ele possa tocar a trombeta. A visão ali do atalaia é essa. É aquele que avisa a cidade que o inimigo se aproxima. Nessa demanda de avisar, se ele tocar a trombeta, a cidade é avisada e se prepara. Mas se ele não tocar a trombeta, a cidade não se prepara e passa por ruína, porque o inimigo vem e invade com facilidade. Então essa é a missão do atalaia, do guarda, né? Aquele guarda que fica na guarita. Ele fica atento. Não é que não exista profetas em nossos dias, porque o Senhor disse que existem profetas. E existem os profetas videntes, e existem aqueles que não são videntes. Os videntes são aqueles que o Senhor mostra no momento, o que vai acontecer ali. Mas aqueles outros profetas que anunciam através das Escrituras, são revelados através das Escrituras, aqueles profetas de Deus que falam de algo que acontecerá no futuro, como nós vemos no Velho Testamento, muitos profetas assim, os que falavam do futuro e aqueles que falavam do momento. Eu creio que ainda existam profetas em nossos dias. Agora, a confusão está tão grande, mas sempre foi assim.
discernir quem é verdadeiro profeta e quem não é somente depois que acontece, né? Mas alguns a gente consegue discernir logo no momento. Na atualidade existem muitos profetas que profetizam a vida de muitas pessoas, inclusive apressando casamentos, noivados, falando sobre vida próspera, prosperidade, sempre assim. Nunca vem algo que se veja de exortação para essa geração tão contrária à palavra de Deus. Então esses a gente já discerne quem são eles, se são verdadeiros ou falsos. E não precisa ter outra visão ou outro sonho para entender se ele é verdadeiro ou não. O Senhor nos diz que se o que o tal profeta falar acontecer, foi verdade. Mas nós vemos uma profundidade maior nisso. Se o que ele falar estiver escrito, ele é verdadeiro. Em Marcos, no capítulo 13, como já lemos, esses 4 versículos, nos fala sobre a exortação do nosso Deus. Naqueles dias, depois da aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. É bom ressaltar que essas coisas acontecem, têm acontecido, só que não deixa de ser sinal por isso. Talvez aconteça com mais frequência, ou o sinal é tão notório que nos deixa espantados, porque aquilo sai do natural para a nossa época. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Bom, também usar o nome estrelas caindo dos céus, já vimos muitos episódios no curso da história dessa natureza. Não vamos dizer algo imenso do tamanho ou maior do que a Terra, porque senão a Terra já teria sido destruída. Mas meteoros, nós vemos que muitos já têm se chocado, se chocam constantemente nessa camada dos céus, e raios de fogo são vistos e às vezes ultrapassam e se chocam com a terra grandes pedras. A Bíblia bem fala também das saraivas de pedras. Mas isso acontecendo em vários lugares do mundo, deixa as pessoas chocadas, abismadas. E isso continua sendo sinais, não deixa de ser sinal. Essas coisas acontecendo, ele nos diz no verso 26, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Verão o Filho do Homem com grande poder e glória. Se viram Jesus como homem e não reagindo às perseguições com o poder que ele tem, mas se deixando ser crucificado e morrendo por mãos de homens, quando ele vier à sua segunda vinda, ele vem de forma diferente. Vem com poder e grande glórias, e homens estremecerão diante dele.
Agora, ele não vem somente para se mostrar, ele vem com o objetivo, conforme o verso 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, em todas as partes da terra verão a glória do Senhor, o poder de Deus, porque Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. Agora é importante, irmãos, saber que antes da sua vinda existem sinais relacionados à terra, sinais relacionados aos homens e também relacionados aos profetas que são falsos profetas, a profetas falsos. Então são coisas notórias em nossos dias, e a Bíblia confirma isso. Sinais relacionados na terra, sinais na terra acontecem, sinais com os homens também acontecem, e sinais também com aqueles que anunciam a palavra, ou surgirão muitos falsos profetas. Não é dizendo que não existam verdadeiros profetas na atualidade. Se existem falsos, existem verdadeiros também. Mas muitos falsos profetas se levantarão, assim como sinal da segunda vinda de Cristo. E o propósito deles é enganar a muitos. E enganarão a muitos, de fato. Sinais relacionados à terra, nós vemos em Lucas, no capítulo 21, no verso 25 e no versículo 26 também. E nos diz o Senhor: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústias das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então nós vemos sinais relacionados com a terra, o bramido do mar, por suas ondas, causando pânico na vida dos homens, a expectação das coisas horríveis que sobrevirão, está na mente do homem de forma mundial. Hoje, o que se fala é do efeito estufa, o que se fala é da camada de ozônio, e até muitos aproveitam esses episódios para colocar a culpa em pessoas, e talvez as pessoas sejam culpadas, mas isso não tira o mérito de que seja um sinal da vinda de Cristo. Só sei que os homens sempre provocaram ruína para a terra por causa do pecado. Quando o primeiro homem pecou, a terra foi amaldiçoada, maldita terra. Veio ruína sobre a terra por causa do homem. Mas o Senhor veio com providência e responsabilizando o homem por seus atos, e agora tendo que lutar muito para sobreviver. Foi avisado, mas não deu crédito.
Bom, não vamos também deixar de mencionar que existem aproveitadores disso, que vendem informações, vendem livros, põem as pessoas amedrontadas e culpadas, e até aproveitam para vender seus produtos. Uma hora o produto é bom, é necessário, outra hora o produto é condenado. E assim existem aproveitadores da situação. Isso é típico do homem pecador, cujo objetivo é ganhar dinheiro, é enriquecer, sufocando outras pessoas. Mas isso é um sinal da segunda vinda de Cristo. Não podemos negar isso. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Na verdade, sinais dos céus acontecem e estremecem a terra. Sinais na terra acontecem e os homens se espantam com isso. Ficam amedrontados. No capítulo 21 de Lucas, no verso 11 e verso 12, veja o que está escrito: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas em grandes sinais no céu. Fomes, terremotos em vários lugares. Tem lugares que são propensos a isso. O Japão sempre se ouve falar em terremotos. E muitas pessoas morrem. Várias pessoas. No Brasil não se ouve muito falar em terremoto. Mas, se não me engano, em 88, aqui teve um terremoto. Ela contou, né? Pois eu percebi aquele terremoto. Eu estava na biblioteca da UESP, e aquela porta fechada, de repente ela se abriu, e ela não se abria daquele jeito. Eu trabalhava ali. E eu percebi realmente que houve uma mexida. Mas eu pensei que fosse só fruto da imaginação. Não, nada demais. Nunca pensei que ali fosse um terremoto. À tardinha, no jornalzinho no jornal da cidade, era o Piauí TV nesse tempo, falou que tinha havido um terremoto mesmo, naquele horário. E eu digo, que beleza, eu percebi o terremoto, eu vi o terremoto. Mas foi tão pequeno, tão minúsculo, eu não sei nem como eu percebi aquilo ali. Mas o que me chamou a atenção foi aquela mexida e aquela porta abrindo. A mexidinha de nada. Talvez a porta tenha me chamado mais atenção para poder perceber a mexida. Mas em lugares que não se esperava ver isso, se vê também. E eu vi isso. Não foi uma grande escala, foi minúsculo. Mas os grandes terremotos devastam cidades. Isso é sinal, terremoto em vários lugares. Se o Senhor disse que haveriam sinais na terra, realmente acontecem, existem sinais na terra. E esses sinais não podem ser despercebidos. É para o homem ver mesmo. E confirmar com as Escrituras Sagradas de que aquilo que o Senhor fala se cumpre. Se o Senhor disse que haveria terremotos em vários lugares, então acontecem terremotos em vários lugares.
Na terra também existe outro sinal muito importante para os nossos dias, para a gente estar atento. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho do reino, ou seja, o evangelho anunciado ali em Israel, aquela palavra que os apóstolos receberam de Jesus, aquela palavra que os apóstolos agora foram enviados a anunciá-la, e anunciaram, seria anunciado por todo o mundo e a toda criatura. Nós conseguimos ver isso de uma maneira mais intensa com o advento da imprensa, quando surgiu o papel, esse formato, de outro formato, né? Cada dia vai aperfeiçoando, em que foram publicadas, foram traduzidas essa mensagem, e elas foram chegando aos confins da terra, na língua em que o homem pode entender, no português que entendemos. Ela foi traduzida. Então este evangelho, o que é evangelho? Quem se lembra aí o que é evangelho? Quem lembra aí o que é evangelho? Amém. A irmã estava quase lembrando, mas enganchou. Enganchou aí num lugarzinho, aí a outra lembrou. Boas novas de salvação. Então vamos guardar na mente. Evangelho é o quê? Boas novas de salvação. Essas boas novas de salvação, elas chegam ou chegariam aos confins da terra, em todas as gentes. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Agora nós podemos entender, por que será que o Senhor só voltará quando esse evangelho for pregado por todas as gentes? Por que será? Você sabe disso, nós sabemos. Porque o Senhor é justo, o Senhor é perfeito, o Senhor não condena ninguém sem dar a oportunidade de arrependimento. O Senhor mostra a verdade para que a pessoa se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Existirão também sinais relacionados aos homens. Mateus 24, versículo 12. Olha só. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Senhor disse, primeiramente, que o evangelho chega a todas as gentes, mas também disse que a iniquidade seria multiplicada. Dos anos 80 para cá, eu pude perceber isso, né? O quanto tem piorado a iniquidade dos homens, principalmente agora, nos últimos 10 anos. Como os homens têm se deturpado, perderam o valor, eles têm sido humilhados, eles têm se humilhado diante da iniquidade. Homens têm perdido a sua postura de homem, mulheres têm perdido a sua postura de mulher.
é homem com trajes de mulher, é mulher com trajes de homem, homem com adorno de mulheres vulgares, e vice-versa também. Então, isso é o quê? Iniquidade. Mas o amor de muito tem esfriado, porque essa iniquidade tem chegado na igreja, lá onde as pessoas estão reunidas com esta Bíblia, mas elas estão vulgares. Elas não pregam isso porque vai contrário ao seu ser, o seu ego. Elas não podem pregar. Então elas criam interpretações, né? Elas interpretam do seu modo e terminam ensinando pessoas, ou negando o que está escrito, ensinando pessoas outras coisas. Aí nós vemos uma igreja enfraquecida em nossos dias. Uma igreja enfraquecida, sem o Espírito de Deus verdadeiro. Por outro lado, nós vemos o inimigo atuando dentro das igrejas, onde pessoas caem no chão, inconscientes, pessoas desmaiam, e ainda dizem, é o Espírito de Deus. Pessoas falam diferente e inconscientes e dizem que é o Espírito de Deus. Pessoas se atrevem a profetizar vidas de pessoas, dizendo: você vai ser isso, você vai ser aquilo. Por quê? Porque quer falar coisas agradáveis. Mas isso não é profecia. Isso é o que ela quer que aconteça. O problema é que ela diz que é uma profecia, ou muitas vezes usa o nome de Deus dizendo: o Senhor manda te dizer isso. A iniquidade tem se multiplicado. O amor de muito tem esfriado. Eu confesso aos irmãos que os sinceros têm dúvida de encontrar a igreja verdadeira. Tem muita dificuldade, na verdade, porque ela fica minúscula no meio de tamanha iniquidade. Tantos rótulos denominacionais, tudo parecido com a outra, tudo universal, né? Ou seja, de maneira universalizada, parecidas. Tem a Bíblia, mas falam outras palavras. Acreditem, pois já existem até defensores de atos iníquos dentro das igrejas e protegidos por lei do país. Mas o que está escrito na palavra de Deus não podemos deixar de falar. Romanos, no capítulo 1, verso 25 a 27. Veja só, isso não deixa de ser um sinal da segunda vinda de Cristo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros,
varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Eu não preciso explicar nada disso agora, porque é isso que os irmãos veem no dia a dia. Não podem sair de casa, não podem ligar uma televisão, porque é o que veem. E até igrejas sendo criadas defendendo tal situação, tal doutrina, e pastores casando homem com homem e mulher com mulher. E acredite, hoje já existem leis proibindo os pastores pregarem contra isso. E o que nós dizemos? Jesus está voltando, é o que podemos dizer. Acorda, porque Jesus está voltando. Essa abominação é um sinal de que Jesus Cristo está voltando. Outro sinal são os falsos profetas, os falsos mestres. Marcos, no capítulo 13, verso 21 e 22. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Até mesmo profetas ou falsos profetas têm se levantado e dizendo: olha, ele já veio. O outro se levanta dizendo: olha, ele virá a tal tempo, eu calculei e ele vem em tal tempo. Nós vemos igrejas, ministérios famosos, envergonhados, passando vergonha, porque os seus líderes calcularam e disseram: ele virá a tal tempo, e erraram. Calcularam mais de uma vez, erraram a primeira vez, erraram a segunda vez, erraram a terceira vez, se tornaram o quê? Falsos profetas. Até aqui mesmo em Teresina, um tempo desse, tinha um que foi preso, depois de ter lesado lesou pessoas, e a multidão depois queria linchá-lo, e a polícia teve que proteger aquele homem do linchamento. Mas tem se levantado outros, que chegaram a matar pessoas, induziram pessoas a se matarem, no pretexto de que iriam imediatamente para o céu, o Jesus estava voltando. Falsos profetas se levantarão, e muitos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Então não acredite nisso, porque quando ele vier, haverá um grande barulho, e todo olho verá, e ninguém conseguirá se esconder dele. Ninguém conseguirá se esconder. Jesus está voltando. Então desperta, igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus que
sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.